Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, disseram a seus discípulos. É importante nós entendermos questões da época. Lá na introdução do Evangelho tem as explicações sobre os termos usados como principalmente os publicanos, gente de má vida, e outras denominações da época. Cada uma com as suas características próprias, as quais, na grande maioria das vezes, Jesus combateu. Mas precisamos entender então aqui algumas situações. Mateus era um cobrador de imposto. Quando Jesus passa por ele, conversa com ele e fala, quanto a ti, segue-me tu, ele passa a seguir Jesus. Abandona o seu trabalho de cobrador de imposto e como ele era uma pessoa muito instruída, muito estudada, comparável hoje a um advogado com especialização em área administrativa e tributária, ele tinha muitos amigos dessa área e as pessoas dessa área eram detestadas pela população hebraica daquela época. Assim como a grande maioria da população ocidental tem aquele pânico de pagar impostos, naquela época eles não gostavam de pagar impostos, principalmente que Roma pesava a mão sobre os povos conquistados. Então, as pessoas que trabalhavam na coleta de impostos eram vistas como pessoas de má vida. E a gente tem que pensar na grandeza desse homem, Mateus, que quando Jesus chega e o convida, ele abandona aquela vida de luxo, abandona aquela vida onde ele tinha uma renda muito alta, e passa a seguir Jesus junto com pessoas simples, como pescadores, trabalhadores braçais. E ele passa a seguir com Jesus um novo caminho. Imagine a curiosidade de seus ex-companheiros quando ele avisa que Jesus ia estar na casa dele para um almoço, para uma ceia. E aí vão curiosos para ver como Jesus se portava. E eles se preocupavam com detalhes mínimos que muitos de nós gostamos de preocupar até hoje. Os talheres estão na posição correta na mesa? Não tem gente que preocupa assim? Não estou criticando quem preocupa, mas é importante nós fazermos a comparação para vermos os detalhes que eles estavam observando ali no momento. E Jesus estava preocupado com aquilo que ele passava para os outros, de amor e até mesmo de quebras de paradigmas. E quebrar paradigmas, vocês sabem, é muito difícil. Tirar da nossa cabeça determinados conceitos e preconceitos enraizados ao longo do tempo tem lá suas dificuldades. Então, eles começam a observar Jesus à mesa e começaram a fazer os devidos comentários. Mas não estavam observando a bondade de Jesus. Não procuravam ver o seu poder onipotente ali dentro daquele momento, que ele conseguia ver e ouvir tudo o que estava acontecendo. E por mais que ele tentassem ser discretos, ele conseguia captar o que estava acontecendo. E imagine o como eles ficavam assustados de ver aquele homem tão simples, com poderes espirituais tão grandes. Como é que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Então, tinha aquela parte dos publicanos que estavam ali junto com Mateus, e tinha aquela parte do povo olhando pronto a reprovar, querendo estar lá no banquete, provavelmente, querendo estar naquela mesa onde estavam os grandes potentados da época. Pelo que parece, estavam sentados numa grande mesa para um grande banquete. E aquelas partes, então, do povo, aqueles que não faziam parte daquela cúpula, ali no caso fariseus, que não eram tão pobres, mas não gostavam dos publicanos, porque tinha que eles lhes cobravam os impostos. E aí, então, começa um questionamento. E a gente vive situações assim em todos os lugares que a gente for. Temos aqueles que gostam da nossa companhia, que acham interessante aquilo que nós estudamos, e tem aqueles que não gostam. Tem aqueles que valorizam as profissões, valorizam os cargos, e tem aqueles que se abstenham e procuram se afastar de pessoas que têm uma profissão inferior monetariamente à dele. O mundo não mudou grande coisa com relação a esses conceitos e preconceitos. Mas, certamente, todos nós melhoramos na forma de interagirmos ou na forma de nos portarmos diante de situações mais delicadas como essa. E aí, Jesus ouviu-os,
por mais que discreto que eles fossem, ele conseguia ouvir e prestar atenção nesses detalhes. Eles responde para eles: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Imagine a surpresa para os fariseus, sempre muito astutos, muito preparados para dar as boas respostas, quando tomavam uma resposta que muitas das vezes eles não esperavam. Eles queriam uma explicação mais, para poder ter um embate, poder ter uma grande discussão. Mas Jesus dava uma resposta seca, que todos deveriam parar para pensar e refletir, e não tinha como contestar Jesus numa situação dessa. Não são os que gostam de saúde que precisam de médico. Nesse momento, ele mostra para os fariseus, sempre prontos a grandes embates, a grandes discussões, que ele estava ali por uma causa muito mais nobre, muito mais importante, do que simplesmente estar junto com aquelas pessoas pelos títulos que eles possuíam. Mas sim, pela possibilidade de um dia eles despertarem para o Evangelho, de um dia eles despertarem para Deus. Assim como aqueles fariseus também iriam despertar um dia. E certamente daqueles que conviveram com Jesus, a grande maioria hoje já são espíritos superiores, espíritos bons, espíritos de luz. Espíritos bons, de luz, superiores. E nós estamos aqui, presos à Terra, para aprendermos a pensar no Evangelho, para aprendermos a refletir no Evangelho e a começarmos a praticar o Evangelho. Nesses 2000 anos de cristianismo, muitos daqueles judeus, fariseus, saduceus, que perseguiam até os cristãos que estavam ali diante de Jesus, pronto para condená-lo, hoje já são espíritos muito evoluídos, até porque conviveram com Jesus. E a doutrina espírita nos mostra que aqueles que conviveram com Jesus, como Dimas, que foi pregado na cruz junto com ele, faz todo aquele questionamento, hoje também é até canonizado. A gente veio falar de São Dimas. E assim, nós vamos observando que vários daqueles que estavam ali com Jesus tiveram a sua oportunidade. E olha a importância do que se fala. O outro falou: já que você é tão poderoso, cura-te a ti mesmo e desça da cruz. E São Dimas, você não vê que ele é justo? Nós merecemos estar aqui, mas ele não. Então, a forma da gente falar, fazermos alguma colocação para os espíritos superiores, pode nos trazer punição, as pessoas terem um certo repúdio com a gente, ou passar a ter um bom sentimento. Dimas canonizado, e o outro a gente nem sabe quem foi. Então, todos que nós precisamos aprender a pensar como Jesus pensava, a sentir como Jesus sentia, e amar como Jesus amava. E ama até hoje. Até talvez com muito mais intensidade, porque passados 2000 anos ele já se depurou ainda muito mais, apesar de ser um espírito puro, a sua capacidade de irradiação, logicamente, que continua aumentando. E todos nós, meus irmãos, estamos aqui na Terra para aprimorar nossos sentimentos. Somos espíritos doentes, necessitados do tratamento do Evangelho, necessitados da luz do amor, para que possamos nos refazermos, para que possamos nos aperfeiçoarmos. Paz e luz a todos nós. Que a misericórdia divina nos envolva, nos abençoe e nos ilumine. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolação, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Veja essa introdução, artigo publicado no Portageiros. Todas as vezes que Jesus estava fazendo suas pregações, quem ia procurar Jesus? As pessoas mais simples, os mais pobres, aquelas pessoas mais sofridas. Quem mais procura os templos religiosos? Na sua grande maioria, as pessoas mais simples, as pessoas mais pobres, as pessoas mais sofridas. E isso cria determinados preconceitos, às vezes, contra a religião e determinadas ações pelo mundo afora meio estranhas. Mas nós temos que procurar ver que nós estamos no século XXI, o século do espírito. Nesse século vai aprender cada um a ter que se espiritualizar, a ter que absorver as vibrações de amor. E é para que cada um de nós comecemos então a fazer o nosso trabalho íntimo de refazer conceitos, de reestruturar ações, pensamentos, para sermos melhores, para serem mais construtores do bem. Deus cria leis perfeitas, dá oportunidades iguais para todos e fala-nos da linguagem que precisamos adequar para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento. A cada dia,
descobre-se que a Terra está recebendo novas irradiações estelares, mais intensas, mais fortes, que podem provocar danos à saúde, podem provocar danos a equipamentos elétricos e eletrônicos. Então, nós precisamos repensar as nossas ações, as nossas atitudes. Cada dia nos deparamos com informações novas, inovadoras, e nós temos que repensar as nossas atitudes, as nossas ações, para que nós não maltratemos a natureza, porque nós precisamos dela. Para que nós não maltratemos uns aos outros, que nós precisamos uns dos outros. E faça ao teu próximo, que eu gostaria que fosse feito a ti mesmo. Então, o Evangelho de Jesus é para ser aplicado em tudo da nossa vida. No nosso livro, Qualidade Transcendente, fazemos uma abordagem ampla sobre essa questão das empresas que nós lidamos com elas. A primeira delas é a nossa família. E é uma empresa que você quer que prospere. E aí nós temos que saber oferecer a essa empresa os alimentos necessários ao nosso processo de aperfeiçoamento, de aprimoramento, para que todos nós possamos crescer e aperfeiçoar dentro dos princípios do Evangelho. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade devera ser atributo exclusivo de maior merecimento. Mas Jesus deixou bem claro, não são os que precisam de médicos, mas sim os mais doentes, os mais necessitados. E a mediunidade é oferecida às pessoas para que elas possam trabalhar pelo bem, para que elas possam auxiliar mais o seu semelhante, mais a comunidade onde eles estão, e alguns procuram beneficiar-se da mediunidade para angariar fundos, para angariar monetariamente vantagens, ou até mesmo vantagens pessoais outras, porque é médium, porque tem mediunidade. Mas nós temos que olhar para a mediunidade como uma responsabilidade diferente. Somos então espíritos necessitados, espíritos comprometidos com a lei, e por isso nós precisamos fazer da mediunidade uma fonte de luz para a nossa alma e também para as almas que se acercam de nós. Façamos, pois, bem entendido, que a mediunidade foi concedida a nós não por sermos pessoas especiais, e tem espíritas que pensam isso. Fulano é médium, então ele é especial, ele é iluminado. Esse conceito de iluminado por possuir mediunidade é um conceito oriental, respeitemos. Mas a doutrina espírita nos dá novos conceitos, novos esclarecimentos de que, para dominarmos a mediunidade, precisamos de ter um grande esforço, uma grande renúncia, uma grande disciplina. Então, não é nada de merecimento, é uma necessidade de aprimoramento daquela alma que está passando por aquela situação, por aquela experiência. E compete a todos os espíritas de bom tom, que estão de bom grado dentro da doutrina, que procurem se instruir, que procurem se aperfeiçoar, para melhor ajudar os companheiros que estão caminhando com eles com uma possibilidade diferente da grande maioria das pessoas que frequentam a casa espírita. Porque dentro de uma casa espírita composta por 100, 200 pessoas, lá você vai ter 2, 3, 4 ou pelo menos 10 médiums. Em 200, 10 são médiums, 190 não são médiums. Então eles são de sustentação. São aqueles que a gente espera que eles estudem, se aprimorem e venham também trazer para nós a sua parcela de contribuição vibracional, ajudando-nos a vivenciar o Evangelho de uma forma mais compatível com a nossa necessidade evolutiva. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado como dá de ver, de ouvir, de falar. Uma disposição orgânica. E aí nós vamos começar a criar aqui uma série de teorias a respeito dessa disposição orgânica. Aí as pessoas falam assim, não, a mediunidade ela é do espírito, a outra mediunidade é do corpo. Aí um dia já vi falar, uma pessoa explicando na internet, que a mediunidade de efeitos físicos, principalmente, ela é hereditária, ela vai passando. E como muitos médiuns não têm filhos, não casam, dedicam a causa, ela se perde. Então tem erros no meio do caminho, dos homens, que precisam se aprimorar, que precisam se aperfeiçoar. Logicamente, quando a espiritualidade precisa de que alguém tenha mediunidade de efeitos físicos, eles vão usar vários recursos, conforme a gente vê na conversa entre Dona Laura e André Luiz no livro Nosso Lar, que ela pede aos instrutores
do Ministério da Regeneração e da União Divina que providenciasse algumas mudanças para que ela não ficasse tão suscetível à herança sanguínea. Então, para algumas pessoas, para alguns espíritos, é possível fazer essa transformação pelos mentores, pelos magnetizadores. Mas não pode fazer para todos. Na homeopatia, se nós fizermos da mãe um tratamento antimiasmático, a criança nasce com a saúde impecável, principalmente quando toma sulfur. Então, quando a mãe toma sulfur. E se os pais se tratarem antes, logicamente que as crianças serão bem especiais. Mas, como nós estamos na Terra, quanto maior a nossa possibilidade, mais complicada é a nossa tarefa. Depois que foste iluminado, suportais grandes provas e tribulações, disse-nos Paulo. Então, à medida que a gente vai se aperfeiçoando, que a gente vai se desintoxicando, que a gente vai se tratando, o nível de complexidade também, para nós, vai se tornando maior. Porque ninguém vai passar pela Terra como um passeio turístico. Todos têm um labor a contribuir, têm um labor a fazer, principalmente consigo mesmo. Mas se puder estender ao próximo, aqueles que estão ao seu lado, melhor ainda. Por isso, nós temos que procurar entender que nós estamos aqui para fazermos um conjunto de realizações espirituais. E essas realizações, dentre elas está o nosso aprimoramento íntimo. Assim como todas as pessoas veem, ouvem e falam, pelo menos a grande maioria, também, e às vezes não usam bem esses dons, a mediunidade é a mesma coisa. Nem todos que têm mediunidade são pessoas idôneas, são pessoas responsáveis. Embora esperemos que sejam, principalmente dentro da doutrina espírita. Mas ser espírita não tem uma plaquinha assim, sou espírita, sou honesto, sou uma pessoa digna, sou uma pessoa superior. Não. Sou espírita, sou um cidadão do mundo, lutando com as mesmas dificuldades que os outros. Alguns vencem-se a si mesmos, outros caem pelo caminho, como só acontece em todas as religiões, em todos os segmentos sociais. Compete-nos, então, pois, tornarmos-nos mais vigilantes, tornarmos-nos, pois, mais atentos a nós mesmos e que uns aos outros se ajudem para crescerem, para se aprimorarem, para se aperfeiçoarem. Ora, nenhuma há que o homem, por efeito de seu livre-arbítrio, nenhum dos nossos atributos naturais de ser humano, existe que nós não possamos abusar delas, tomá-las para levarmos-nos para o mau caminho ou para conduzir pessoas ao mau caminho. Mas a justiça divina espera que saibamos usar dos nossos dons naturais, como ver, ouvir, falar, sentir, o olfato, o tato, para fazermos o bem, para procurarmos construir o melhor. Ora, nenhuma há que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E, se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que o dos que falam. Deus outorgou faculdades ao homem. Ele lhes dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Se abusarmos de uma das nossas faculdades, seremos punidos. Aí vem um conjunto de ações que a justiça divina coloca para nós, um conjunto de situações que nós temos que vivenciar, para que nós possamos, então, tomar consciência da nossa responsabilidade, tomarmos consciência da nossa existência como espírito imortal e procurarmos trabalhar incessantemente por fazermos o bem, por fazermos o melhor possível para o nosso processo evolutivo. E, logicamente, que paradoxalmente, para fazermos o bem para nós, precisamos aprender a fazer caridade, que é fazendo o bem para o outro. Esse mecanismo divino é importante para nós e ensina-nos a medicina chinesa que todas as vezes que a gente faz o bem, a gente movimenta a energia do fígado. E ao movimentar a energia do fígado, o nosso organismo funciona melhor. E para os chineses, o fígado e a vesícula biliar são os principais órgãos do psiquismo. São os principais órgãos da nossa sensitividade e da nossa sensibilidade. E para quem tem dúvida, se pegar o VB41, altera as percepções psíquicas, principalmente a evidência. Então, vamos ser moderados. A pineal vai ser um reflexo de um conjunto de ações onde todas as nossas respostas hormonais estão subordinadas à pineal. Mas as nossas reações psíquicas da mediunidade
estão relacionadas ao fígado e à vesícula biliar. E tem um dos livros do Miramês, não vou me lembrar qual, se é o Iniciação Viagem Astral ou se é o Francisco de Assis, é um dos dois, que ele fala a importância do fígado para a mediunidade. A importância de nós alimentarmos-nos bem e evitarmos os maus pensamentos, os maus sentimentos, para que nosso fígado não seja sobrecarregado tanto de substâncias químicas como de substâncias psíquicas nocivas ao nosso desenvolvimento espiritual. Fica a informação para que nós pesquisemos mais e para que comecemos a pensar de uma forma diferenciada. Mas pesquisas mostram que a pineal tem um grande efeito, uma grande ação sobre a mediunidade. Sim, mas o equilíbrio psíquico, o equilíbrio emocional e as percepções estão muito relacionadas à vesícula biliar. Quem estuda medicina oriental vai entender do que eu estou falando. E são 10 mil anos de medicina tradicional chinesa. Medicina tradicional oriental, que não é só da China, também do Vietnã, das Filipinas. Precisamos entender e ampliar nossos conceitos para começarmos a pensar de uma forma diferente. Então, se eu sou médium, eu posso estar tomando bebida alcoólica, comendo muitos alimentos de origem animal, usando muitas substâncias químicas? Não devo. Quanto mais natural for a minha alimentação, maior minhas possibilidades psíquicas. E aí entra o que os indianos ensinam, que é de extrema importância. Aprender a respirar fundo pelo menos 5 vezes direto, 5 vezes ao dia. E lógico que a gente não pode respirar com o pulmão, fazer... que aí você fica tenso, então tem que respirar com a barriga. Vai uma dica no meio do estudo. Respirar é fundamental até para diminuir a fome. As pessoas que querem emagrecer, respirem melhor, que comerão melhor, comerão menos. Não abusemos das nossas faculdades, não abusemos das nossas possibilidades, mas trabalhemos-nos mutuamente para o aprimoramento, para o aperfeiçoamento dos nossos sentimentos, das nossas ações e de aprimorar principalmente como exteriorizamos nossos sentimentos através de ações. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-las? Onde é o demais o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade. Ao pobre como ao rico, aos retos, para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. A gente tinha trocado a cor da letra ali, mas aqui não ficou tão evidente que a partir de a mediunidade está com a cor, uma tonalidade diferente. Mas é importante que nós tenhamos em mente bem isso. A mediunidade é conferida a todos indistintamente, para que nós aprimoremos-nos e passemos a agir como bons espíritos. Para que os espíritos possam servirem-se de nós como bons instrumentos para que eles passem uma boa comunicação. A mediunidade tanto vai estar no pobre quanto no rico, nas pessoas honestas como nas pessoas desonestas. Não somos nós que vamos definir quem é médium. Quem define é Deus e seus mensageiros, os espíritos superiores que gerenciam a vida dos homens na Terra. Portanto, nós não temos o direito de condenar a quem quer que seja, não temos o direito de ficarmos achando que aquela pessoa tem esse problema por causa da mediunidade, ou frequenta essa ou aquela religião. As pessoas têm que primar pelo seu aprimoramento ético, pelo seu aprimoramento moral, independente da mediunidade. E quanto tem a mediunidade, mais responsabilidade ainda ele tem para se corrigir. Mas vem o outro fator, com quem nós estamos sintonizados. De que região do plano espiritual nós saímos? Quem saiu do plano espiritual inferior vai estar mal ou bem sintonizado? Depende de quem os protege. Vamos ver lá no final desse tópico o que a espiritualidade diz a respeito. Mas é lógico que nós temos que saber com quem nós estamos sintonizando, com quem nós sintonizamos, com quem nós nos comunicamos, para que a gente se aprimore em corrigir aqueles pontos, para corrigirmos aquelas etapas importantes da nossa evolução.
Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Aqueles que têm dificuldade de lidar consigo mesmo? Aqueles que têm os seus hábitos viciosos para corrigir? Aqueles que têm as tendências negativas de apropriar do que é do outro? De tomar ações que não competem ao seu processo evolutivo? Certa vez estava passando no caixa, era um conjunto muito grande de latas de leite, minhas crianças eram pequenas, e como estava na promoção, eu peguei um pouco de lata de leite para doar. A menina falou assim, mas você vai levar isso tudo? Eu falei, essas últimas aqui são para doação. E a menina ficou muito nervosa quando viu aquelas latas para doação. E na hora de passar, ela passou uma a menos. Eu fui conferir, falei, tem uma lata a menos. Ah, deixa. Eu falei, não posso. Logo mais eu estarei na mediúnica e o espírito, se eu levar essa lata a mais, ele vai me chamar de ladrão. Então, deixa essa lata para trás, ou a gente paga ela por fora. E aquilo ali deu um mal-estar tão grande na menina, quando eu disse isso para ela. Porque a maioria das pessoas reclamam quando passa a menos, quando passa a mais, poucas pessoas reclamam. E aquilo deixou-a muito incomodada com a situação, a deixou muito constrangida. Mas a minha consciência saiu tranquila, porque eu não levei alguma coisa que certamente não me pertencia. E assim nós devemos procurar ficar atento a nós mesmos, para que a gente saiba e consiga agir para edificar o bem, para trabalhar os bons conceitos nos corações e fazermos o melhor possível a nós e a quem convive conosco. A gente às vezes comenta alguns casos que a gente mesmo vivenciou, ou às vezes a gente coloca, mesmo a gente tendo vivenciado, a gente conta como se um terceiro tivesse vivenciado. Não é para aparecer, é para ilustrar, para que você possa fazer a sua etapa. Todos nós temos nossas dificuldades, todos nós temos as nossas não possibilidades, mas todos nós também temos que ter a nossa vigilância. Os bons espíritos, lhe vêm em auxílio. Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o priva do socorro, que o poderá arrancar do lameiro. Então, a mediunidade é uma possibilidade de fazer a pessoa a se corrigir. Por exemplo, a pessoa tem uma tendência a se apropriar de algo alheio. Aí chega na reunião mediúnica, chega um espírito e fala assim, você está falando aqui de bondade, de honestidade, mas você roubou uma lata de leite no supermercado? Você tentou trapacear para pegar um troco a mais? E assim sucessivamente. Pode acontecer isso? Pode. Para quê? Para tirá-lo do lameiro, para fazer com que ele desperte. E muitas das vezes, a mensagem é velada. Ele lê, a mensagem foi psicografada de uma forma bem educada, que a gente na homeopatia fala bem licopódio, quando afirma muita coisa sem dizer afirmativamente nada, encaixa em qualquer um. Aí a pessoa lê e fala assim, nossa, está falando para mim. E a partir dali ele começa a tomar consciência que ele tem que se modificar. Porque nós temos que ter zelo pela nossa consciência. Conta-se que uma pessoa ele era uma pessoa muito pobre, então ele casa, e a esposa e a sogra eram muito exigentes, e começava a exigir que ele comprasse joias, cordões de ouro, pulseira de ouro, sempre queria cada vez mais. E ele então passou a roubar. Ele se aperfeiçoou, montou um grupo para roubar com ele. Eram salteadores. E certa vez, Buda, passando por aquele caminho, depara-se com esse salteador. E o salteador então começa fazendo toda a sua argumentação, dizendo que ia matá-lo se ele não entregasse todos os bens, mas Buda não tinha bens. Buda tinha ele próprio. E aí ele começa fazendo um diálogo, como só acontece com esses grandes espíritos, levando aquele assaltante a tomar consciência da sua responsabilidade. Então Buda faz simplesmente uma pergunta, mas por que você rouba? Aí fala, porque tem a minha sogra e a minha esposa gostam de muitas joias, e elas querem sempre mais joias, então eu tenho que roubar para poder sustentá-las, porque não tem trabalho que eu consiga para mantê-las naquele patamar que elas querem. Aí Buda pergunta para ele, mas depois que você morrer, quem responderá pelos seus atos, você ou elas? Ele toma um susto muito grande. E aí, Buda começa a explicar para ele que a nossa consciência vai carregar para sempre tudo aquilo que nós fizermos.
e todas as nossas más ações ficarão pesando como dívida para a nossa consciência. Então, esse homem chega, despede-se daqueles companheiros de assalto, aqueles salteadores, mostra para eles que o caminho de Buda era o caminho da iluminação, vá até sua esposa e sua sogra e fala assim: a partir de hoje, não tenho compromisso de oferecer para vocês as joias. Porque no dia do meu julgamento perante o grande trono, eu estarei sozinho com a minha consciência. E vocês estarão também prestando conta com a consciência de vocês. E a partir dali, segundo consta na história, esse homem, que antes era um malfeitor, torna-se um grande trabalhador, um grande auxiliar de Buda. Todos os grandes iniciados têm histórias bonitas como essa, de transformação. E ao longo, quem já leu Os Homens Notáveis, também vai ver as grandes transformações que Jesus proporcionava em muitos homens que conviviam com ele. Tinha um, que é o Daniel Larapion. A história dele é muito bonita, que ele faz uma série de roubos e quando ele vai pelo caminho, 3 vezes ele encontra Jesus e conversa com Jesus. Mas em 3 situações bem diferentes. E ele não para refletir que ele estava a cavalo, fugindo da polícia romana, que ele tinha assaltado a casa de um romano, então os romanos estavam atrás dele, mas ele não chegou a pensar assim: como que Jesus estava aqui, e eu corri com o cavalo, corri, lá na frente estava ele de novo, e lá na frente estava ele de novo. E nessas 3 oportunidades, Jesus conversa com ele naturalmente, arrancando dele algumas ideias. E Daniel então entende que ele deveria voltar e cuidar de uma jovem cujo pai estava nos seus momentos finais. E ali chega então os romanos e perguntam: cadê um homem assim, assim, assim? Mas ele estava lá suado, trabalhando, capinando aquele quintal, cuidando daquele serviço da casa, que eles nem puderam imaginar e reconhecer que aquele ali era o Larápio que tinha roubado as joias das quais eles estavam procurando. Com isso, Daniel edifica ali uma família e também faz um grande trabalho cristão consigo mesmo. Mas esqueceu de passar esse ensinamento cristão para seus familiares. É uma bela história, Homens Notáveis, vale a pena ler. Todos nós, então, quando recebemos essa oportunidade para sairmos do lameiro, precisamos saber que nós temos que oferecer um pouco dessas informações, desses conhecimentos adquiridos, a quem caminha conosco, procurando então nos aprimorarmos, procurando então fortalecermos-nos para o manhã de luz. Os bons espíritos lhe vêm em auxílio, e seus conselhos dados diretamente são de natureza a impressioná-los de modo mais vivo do que se os recebesse indiretamente. Então, os bons espíritos que vêm auxiliar os médiuns, eles vão tentando impressioná-los, tentando dar para eles um norte, muitas das vezes de forma velada pelo mecanismo da inspiração e da intuição, e outras vezes de forma bem clara, falando-lhes com a voz, aquela voz rouquenha no ouvido, ou através de 1001 sinais que faz a pessoa despertar a atenção. O que está acontecendo? Por que aconteceu isso? Então os bons espíritos sempre têm como nos orientar para o bem. Mas os maus, aproveitando as nossas más tendências, tonificam-nas para se tornarem mais argutas, mais sagazes. E aí está a vigilância, porque se nós cedermos às tentações íntimas e sintonizar com os maus, nós responderemos pelos nossos próprios atos, assim como o malfeitor que estava conversando com Buda. É necessário iluminarmos-nos pela conscientização de nossos atos. O momento de estudar o Evangelho é um momento de conscientização da consciência. Tomarmos consciência das nossas responsabilidades pessoais e individuais, e com isso caminharmos para a paz, para a harmonia e para a fraternidade, que deve ser irradiada de nosso coração. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. A mediunidade é uma chama de luz para iluminar a alma, porque a mediunidade nos dá a antevisão do mundo espiritual. A mediunidade nos dá a percepção de que o mundo dos espíritos é a grande fonte que nos ilumina, que nos impulsiona para o bem. A mediunidade é a fonte de esperança para a nossa jornada para a luz, para a nossa jornada para a caridade.
E é por isso que todos nós somos convidados a buscarmos trabalhar intimamente pelo bem, a buscarmos seguir cada dia mais vigilante, cada dia mais tomando as atitudes mais condizentes com a nossa necessidade evolutiva. Façamos, pois, da nossa existência um ramo de luz, um ramo de fraternidade e de paz. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Se negligenciar essa oportunidade de se corrigir? Se optar levianamente, voluntariamente por sintonizar com os maus? Fugir da codificação para eu já sei tudo que está aí, não preciso de estudar isso. E cometendo os mesmos erros. É necessário aqueles que têm a mediunidade estudar Kardec. É necessário estudar o Livro dos Espíritos, é necessário estudar o Evangelho, é necessário estudar o Livro dos Médiuns. É necessário estudar a Gênesis, é necessário estudar o Céu e o Inferno. E, com isso, aprimorando-nos, aperfeiçoando-nos, fazermos-nos melhores. Fazermos-nos bons trabalhadores do bem, fazermos-nos bons servidores do Evangelho. Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo haja escrito com as suas próprias mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? É por isso que nós temos que estar atentos, vigilantes, para aprimorarmos nossos conhecimentos, para aperfeiçoarmos nosso espírito e podermos voltar para o mundo espiritual menos onerado com as nossas dívidas do passado, procurando construir menos dívidas para essa vida, menos dívidas para essa etapa evolutiva. Pois somente quando aprendemos a amar, somente quando aprendemos a construir o bem, é que nós vamos resplandecer em luz. E para resplandecermos em luz, nós precisamos entender as mensagens que os Espíritos nos passam, porque eles passam para nós aquilo que é por nós, aquilo que é necessário para nós. Primeiro, para o médium. Depois, para com aqueles que ele compartilha as informações. Façamo-nos, pois, meus irmãos, colaboradores do bem, edificadores do mundo de luz, onde a fraternidade e a paz resplandeçam por todos os caminhos. Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe for otorgada, e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para obsediarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. Então, hoje a palavra orgulho não estaria bem adequada ao texto, seria melhor a arrogância e o egoísmo. Aproveitar as mensagens, aproveitar os ensinamentos cristãos, aproveitar a chamada dos espíritos superiores. Venham para a seara do bem, venham para o caminhar da luz, venham resplandecer a vossa luz. Mas para tudo isso, torna-se necessário nos aprimorarmos, corrigirmos as nossas arestas, tornarmos-nos melhores, fazer com que sejamos espíritos mais aquinhoados a fazer o bem, mais aprimorados nas obras de edificação do bem, porque somente assim faremos valer a paz, a harmonia e a fraternidade em nossas vidas. E coisa importante, se nós deixarmos a nossa faculdade se perverter, se nós deixarmos a nossa faculdade ir para caminhos obscuros, sintonizando com os maus espíritos, o médium será castigado em si mesmo como indigno servidor do bem. Assim, a arrogância e o egoísmo precisam ser bem educadas por quem as possui, para podermos, então, estarmos nos aprimorando, nos aperfeiçoando, para melhor servirmos a causa do Pai, a causa de Jesus, a causa espírita. Trabalhemos, pois, meus irmãos, intimamente, para entendermos os perigos a que estamos sujeitos. O grande escolho da mediunidade é a obsessão, a ação dos maus espíritos, que são maioria na Terra. E eles não têm nada a fazer, a não ser organizarem em hordas de perseguição a quem faz o bem, para desestabilizarem a ordem social,
para desestabilizarem o sentimento coletivo dos ideais do amor e da caridade. Lógico que esses espíritos maus que tentam sediar os homens para a maldade serão castigados. Terão reencarnações expiatórias para passarem pelo mesmo que fizeram infligir aos outros. Fazer o mal é burrice. Fazer o mal é perda de tempo. Fazer o mal é criar problemas para si próprio. Portanto, precisamos aprender a saber distinguir que tipo de espírito nos induz, para que caminho que eles nos conduzem. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. Não querer que o médium só receba mensagem de espíritos superiores, Bezerra de Menezes, Joana, Chico Xavier, Sheila e tantos outros conhecidos, é contraproducente e até perigoso. O médium vai receber os espíritos que estão ali necessitando de passar aquela comunicação para o devido ajustamento íntimo. Alguns passarão mensagens e outros passarão a mensagem do seu desespero interior, das suas dúvidas, do seu sofrimento, das suas mágoas, requerendo de todos a oração, o amor, a compreensão e a compaixão. Sejamos, pois, daqueles que amam, sejamos, pois, daqueles que buscam trabalhar os bons sentimentos para levar esses bons sentimentos àqueles espíritos necessitados do amor. Então, a mediunidade vai ser uma aptidão que a pessoa pode ser mais ou menos sensível a esse ou aquele espírito, ou dependendo do dia, a uma classe de espírito, outro dia outra classe de espíritos. Não está na mão do médium controlar isso. Está na mão do médium, sim, ser bem assistido pelos espíritos superiores, bem protegido pelos espíritos superiores, que é diferente. Vamos ver com a continuidade do texto. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência, proteção, amparo. Não é comunicação sempre de um bom espírito. A comunicação é do espírito que precisa ser esclarecido, que precisa ser ajudado. Para isso é a mediunidade. E se ele puder receber uma boa mensagem, uma boa orientação, ótimo. Se ele não puder, tenhamos paciência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Unicamente nesse sentido é a excelência das qualidades morais, porque quanto mais qualidades morais tem o médium, mais ele será bem protegido pelos bons espíritos, pelos espíritos superiores. É importante entendermos isso, é importante agirmos com consciência desse esclarecimento trazido por Kardec. Aqui nem foi dos espíritos, foi o próprio Kardec que montou o texto, assessorado por todos a pleiades de espírito que o protegia, para nós entendermos que mediunidade é uma ferramenta de trabalho com o mundo espiritual. Para sermos bons médiuns, precisamos ter assistência dos bons espíritos, assistência dos espíritos superiores. Mas temos que ter a facilidade de nos comunicar com aqueles que forem necessários nos comunicarmos. Que a misericórdia divina esteja sempre nos apoiando, nos protegendo, dando-nos condições de começar a compreender as forças do bem que exige no mundo, que existem em todos os corações, e para que todos possamos, então, livres dos sentimentos egoísticos, livres das amarras das nossas inferioridades, começarmos a subir para os céus. Proteja-nos, Senhor, ampare-nos, ilumine-nos, hoje e sempre. Coragem da fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 10, versículo 32 a 33. Nós precisamos entender que ter coragem de ter fé é uma coisa muito delicada. Dependendo de onde você está, dependendo do ambiente que você está, e você vai ter coragem sempre de professar a sua fé. E naquela época
Então era um pouco mais complicado, e Jesus preparava os cristãos para os embates que viriam. Eles passaram por muitas atrocidades. Foram levados às fogueiras, levados para as feras no circo, para as flechadas, as flechas envenenadas, depois flechas acesas. Eles iam variando a forma de matar cristãos para chamar a atenção do vulgo para assistir aquele grande espetáculo, grande entre aspas. Mas passou-se o tempo. E agora? E a coragem da fé? Precisamos sim ter coragem da fé para enfrentarmos muitos obstáculos, para enfrentarmos muitas adversidades, para sabermos renunciar a muitas coisas do mundo e conquistarmos as coisas do céu. Precisamos aprender a conseguir construir o nosso mundo íntimo, edificar em nosso mundo íntimo os verdadeiros valores que nos impulsionam, que nos aprimoram, que faz-nos pessoas melhores frente à justiça divina, que faz-nos pessoas melhores frente à vida. Por isso, precisamos trabalhar intimamente pelo nosso aprimoramento, pela nossa melhoria e pelo nosso fortalecimento, tornando-nos pessoas melhores, tornando-nos pessoas mais conscientes das nossas responsabilidades. E aí, diante de situações onde seremos testados na nossa fé, tenhamos coragem de colocá-la em prática, às vezes silenciosamente, mas agindo com prudência, com responsabilidade e com consciência. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. São Lucas capítulo 9, versículo 26. Precisamos aprender a entender Jesus, a sentir Jesus. Kardec trouxe para nós a essência do Evangelho de Jesus. Logicamente que não veio toda a essência do Evangelho de Jesus, mas as principais que nos reportam uma ética e uma moral mais elevada, mais cristianizada, mais crística. E é por isso que nós devemos sempre procurar observar o Evangelho, estudar o Evangelho, sentir o Evangelho. Observemos como nós estamos nos portando. Observemos como nós estamos agindo e interagindo. Porque a vida sempre irá nos conduzir para os momentos apropriados ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento espiritual. É aí que todos nós precisamos estar conscientes de nossas responsabilidades íntimas, conscientes das nossas responsabilidades sociais, onde quer que estejamos, em qualquer função que estivermos exercendo. Procuremos, pois, meus irmãos, trabalharmos com firmeza, com dedicação e fé, para que o nosso mundo íntimo e o mundo ao nosso redor se tornem melhores, se tornem mais condizentes com a justiça divina. E que Jesus nos abençoe e nos ilumine, para que todos nós tenhamos sempre a coragem de nos propor e nos proporcionar, dentro daquilo que a vida trouxer para nós de oportunidade, pronunciar a nossa fé, deixar claro para as pessoas nossos sentimentos e nosso aperfeiçoamento. Que somente assim estaremos nos aprimorando para que o amanhã de luz se restabeleça em nossas vidas. Paz e luz a todos e a todas. Coragem da fé. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, os quais se expõem, quase sempre, àquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Quais as coragens que nos movem a tomarmos essa ou aquela opinião frente à coletividade? Poucos são aqueles que têm a coragem, como ele mostra aqui no texto, de expor uma opinião diferente daquela que a maioria adere. Então nós temos que procurar aderir ou não aderir à opinião da maioria. Logicamente que hoje nós vivemos dentro de um Estado democrático, onde as pessoas podem ter seus pensamentos próprios, suas ideias próprias, mas no passado não foi tão assim e em muitos lugares do mundo ainda não é assim. Precisamos então começarmos a desempenhar nossas ideias, a começarmos a tomar determinadas posturas que nos levem a empreender valores
e construir etapas importantes do nosso aperfeiçoamento, fazendo prevalecer, acima de tudo, o sentimento cristão. Logicamente que hoje nós não vamos bancar o fanático de sairmos propagando onde as pessoas não querem ouvir a nossa opinião. Mas dentro das circunstâncias, dentro do conjunto do contexto, podemos sim poder esboçar a nossa opinião, colocar aquilo que nós pensamos, aquilo que a doutrina espírita ensina e principalmente sedimentar nos corações alheios a mensagem de Jesus, para que dessa forma todos nós estejamos envolvidos e imbuídos do aprimoramento de nossos sentimentos, do aprimoramento dos nossos melhores ideais, para construirmos um mundo melhor, para edificarmos a verdadeira paz em nossos corações. Sejamos, pois, daqueles que trabalham na edificação do bem, aqueles que trabalham para fortalecer-se no amor cristão, para criar todas as possibilidades de realizações que a vida nos oferece. Todos nós temos os nossos momentos de prudência, lógico, e todos nós temos nossos momentos que precisamos ter a coragem de enfrentarmos as nossas imperfeições e mostrarmos-nos quem somos perante Jesus, e é isso que nós precisamos. Em situações muito adversas, você tem coragem de falar, isso eu não vou fazer porque sou cristão? Não porque a minha religião me proíbe, porque a minha consciência me cerceia de não fazer? É a condição que nós devemos tomar. Entrar em embates, entrar em polêmicas, é aquilo que nós não devemos fazer. Mas para algumas coisas nós temos muita coragem. Debater sobre futebol, debater sobre política, e alguns até gostam de debater sobre religião. Mas não tudo é contraproducente, que você não vai convencer o outro de que você está certo. Nós temos que saber nos portar para que o outro entenda nossa caminhada, entenda o nosso aperfeiçoamento e procure então botar na balança se ele vai ou não seguir os nossos exemplos. Portanto, nós temos que corrigir várias arestas para procurarmos seguir o Cristo da melhor forma possível, colocando aquilo que está no Evangelho. O verdadeiro cristão, igualmente o verdadeiro espírita, é aquele que se esforça para vencer as suas más paixões, as suas más pendências. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la, mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. E aqui vem uma outra situação. Você vai continuar perseverando como cristão diante de uma adversidade? Vai fugir desse combate? Quais as consequências de eu perseverar e quais as consequências de eu fugir? Tudo tem que ser bem medido, bem colocado na balança. Nós não podemos aqui falar que as pessoas têm que sair batendo boca, tentando impor suas ideias. Chegar em um país que a religião predominante é diferente da nossa e tentar impor a nossa religião. Ir para um outro templo tentar impor a nossa religião, isso é impraticável. E até dependendo da circunstância, dependendo da atitude, a própria justiça não vai achar isso muito condizente com as realidades. Mas tem momentos que nós temos que saber fazer prevalecer os nossos ideais, saber fazer prevalecer os nossos sentimentos cristãos. É por isso que não podemos renegar aquilo que nós conhecemos do cristianismo, principalmente nossos atos e atitudes do dia a dia, para não cairmos na covardia de deixarmos ceder por impulsos infelizes de companhias que estão ali por perto simplesmente para criar adversidade, testar. Então nós temos que saber agir com prudência, com cuidado em cada situação. E não fugir das consequências dos nossos atos. Lembrando que fugir das verdades externas estabelecidas pelo Cristo, deliberadamente, tentar negar essas verdades, é criar para nós o tormento das vidas futuras. Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que, se alguém se envergonhar das suas palavras, desse também ele se envergonhará, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. E o que é confessar diante dos homens? É sair chegando em todo lugar e falar assim, eu sou cristão? Não. O cristão vai ser reconhecido pelas suas atitudes, pelas suas ações, pelo seu comportamento. O verdadeiro cristão é aquele que, mesmo em silêncio, ele fala sobre quem ele é. Mesmo em silêncio, ele mostra quem ele é.
mesmo em silêncio, ele deixa-nos ver que somos filhos de Deus, somos merecedores do bem, do melhor, e confiamos na justiça divina, confiamos na misericórdia divina, tomando atitudes sempre condizentes com aquela situação, para não criarmos atrito, não criarmos confusão e, acima de tudo, sermos pacificadores. Todas as vezes que nós tomamos uma postura pacificadora, nós estamos mostrando que somos seguidores de Jesus. É importante nós sabermos fazer uma oração diante das mais caracterizadas adversidades. É necessário sabermos fazer uma oração diante das situações mais adversas, confiando em Deus. E se nós estivermos em público, pudermos convidar as pessoas a fazerem essa oração conosco, melhor ainda serão os resultados, melhor ainda serão as possibilidades. Procuremos, pois, fazer o melhor, agir da melhor forma possível, para que todos nós consigamos encontrar a paz, a harmonia e a fraternidade em nossos corações. E com isso, podemos contagiar a quem está em torno de nós, para que eles entendam que somos cristãos. E se precisar confessarmos que somos, também teremos o prazer de falar: eu sou cristão, eu sigo Jesus. Eu estou procurando me aprimorar cada vez mais. Eu estou buscando vencer minhas imperfeições. Nisso há grande mérito para cada um. Porque enquanto você diz que já é perfeito, você está sendo muito arrogante, mas você está buscando vencer as suas imperfeições, ótimo, você está no caminho. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Você está pronto para seguir a verdade? Você está pronto para seguir os princípios cristãos? Lógico que está. E lógico que você tem coragem. Porque você sabe que a sua consciência é a sua sentinela. É o seu advogado de defesa e também de acusação. Então você deve estar sempre pronto a confessar a verdade, a confessá-lo seguidor da verdade do Cristo. Aquela que deixa nossa consciência sempre vigilante para não cairmos nas tentações inferiores, para não cairmos nos sentimentos que venha nos negar perante a justiça divina, que venha criar para nós obstáculos e problemas. Portanto, nós precisamos estabelecer como meta de ação, meta de construção de um mundo melhor, meta de amor uns pelos outros. Porque todos nós, que somos filhos de Deus, nós temos que ter a meta de caminharmos para Deus, meta de nos aperfeiçoarmos, meta de fazermos-nos melhores, metas de procurarmos edificar o bem, onde quer que estejamos, e sabermos dizer, com dignidade cristã, que somos seguidores do Cristo, que somos discípulos da verdade admitida por Jesus, trazida para nós como realidade intransponível. Fazer o teu próximo que gostaria que fosse feito a ti mesmo. Saibamos, pois, sermos verdadeiramente cristãos. Perderão as vantagens da fé que alimentam, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo. Ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelos dos outros. Negar a fé cristã é você criar problemas para seu próprio desenvolvimento espiritual, caso você seja cristão, lógico. Mas nós que já somos cristãos, nós não podemos ter uma fé egoísta de guardar só para nós aquelas informações. Nós precisamos saber colocar, saber nos expressar. E para sabermos, temos que treinar, temos que estudar, para podermos então explicar para aqueles que estão em dúvida, para postar nossa opinião de uma forma concisa, segura e sem agressividade. Precisamos, pois, treinarmos, fazer valer o sentimento cristão, fazer valer os sentimentos de amor ao Pai, fazer valer as luzes da fraternidade que deve existir em todos os corações. Porque somente assim construiremos o nosso mundo íntimo, a paz, a harmonia e a fraternidade. Ocultar a fé, simplesmente para achar
por achar que poderíamos tomar algum prejuízo com relação a isso? É uma questão muito delicada. Portanto, acima de todos os interesses materiais, deve estar os interesses espirituais, e que nos pedem para trabalharmos pelo nosso próprio aprimoramento, tanto agora no presente, quanto no futuro. Saibamos, pois, construir uma manhã de paz, de esperança e de fraternidade, agindo construtivamente na seara do bem, na seara cristã, mostrando o que somos, e quantas vezes for necessário dizer que somos, que saibamos dizer. Mas lembre que com relação às obras, Jesus, em algumas situações, ele dizia que não deveríamos nos posicionar e nos mostrar a ninguém que estavam fazendo aquela tarefa. E outras, ele até manda que ofereça, que mostre para os sacerdotes, ou então, ele coloca que devemos fazer as nossas boas obras diante dos homens para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. São situações distintas, diferentes, que nós precisamos aprender a vivenciar cada uma delas para o nosso próprio aprimoramento. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e aplicação do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam a terra. O que colherão na vida espiritual? Colherão lá os frutos de sua coragem ou da sua fraqueza. Todos nós que estamos aqui estamos plantando na vida espiritual através daquilo que nós sentimos, daquilo que nós pensamos, daquilo que emitimos. Quanto mais bem feito for o nosso trabalho aqui, mais felizes nós seremos do plano espiritual, mais nós estaremos recebendo de bênçãos daqueles que nós facilitamos o caminho deles, bem como daqueles que os protegiam. Faz-se necessário que procuremos nos melhorar, nos aperfeiçoar, para que o amanhã de luz e fraternidade resplandeça em nossos corações. Multiplique-se para que o amor e a verdadeira fraternidade esteja sendo instalada em nossas almas, sendo instalados em nosso coração. Que as bênçãos de Jesus possam estar sempre nos iluminando, nos abençoando, principalmente nos dando sabedoria para sabermos nos portar diante de cada uma das situações. E também que tenhamos sabedoria para sabermos buscar a nossa melhoria íntima e a melhoria daqueles que caminham conosco. Que a paz do Divino Mestre Jesus e seu infinito amor esteja envolvendo a todos nós. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. São Lucas capítulo 6, versículo 22 a 23. Questão de ser ditosos quando forem perseguidos pelos homens. Logicamente que Jesus já sabia que todos os seus seguidores seriam muito perseguidos. E até hoje não é muito diferente. Em algumas regiões do mundo parece que ainda perseguem o Cristo, ou os seguidores do Cristo. E ele mostra que nós deveríamos ficar rejubilosos, ficarmos felizes, logicamente porque estamos quitando nossas dívidas do passado e conquistando méritos para o futuro. Todos aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Salvo de quê? Das nossas fraquezas morais, das nossas ações infelizes, das nossas necessidades de aprimorarmos-nos. E assim nós vamos procurar, através da melhoria dos nossos sentimentos, procurar aprimorarmos-nos, procurar fazer valer o sentimento cristão, fazer valer os nossos sentimentos de amor, de solidariedade e de compaixão. Todos nós que estamos caminhando aqui na Terra estamos passando pela nossa necessidade de aperfeiçoar, necessidade de apreendermos o Evangelho e colocarmos em prática. E para aprender o Evangelho, muitas das vezes temos que passar por certas dificuldades inerentes ao nosso estágio evolutivo. E Jesus nos convida, então, a ficarmos rejubilosos quando nos perseguirem. E, portanto, se alguém te persegue, não reclame, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por você não ser o perseguidor. Agradeça a Deus por estar tendo a oportunidade de quitar
algum débito com o passado, alguma dívida com o passado. E assim resplandecerás nos céus, porque terás quitado uma dívida a mais e terá conquistado alguns méritos também a mais. É por isso que todas as vezes que somos maltratados por sermos seguidores do Cristo, por querermos seguir o Cristo, devemos rejubilar, devemos agradecer a Deus. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Complexa essa mensagem, porque está mostrando que nós devemos nos negar a si próprio. Imagine, a grande maioria das pessoas, e principalmente naquela época, quem tinha dinheiro, quem era rico, quem tinha determinados títulos dentro do templo ou dentro da sociedade, se achavam o privilegiado de Deus. Porque no conceito das pessoas daquela época, quem tinha dinheiro, quem tinha um bom cargo, quem tinha uma boa posição social, seja dentro do templo ou dentro da sociedade, era um privilegiado de Deus. Quem não tinha, era um renegado. E aí Jesus traz para nós uma informação que vem totalmente contra aquilo que eles acreditavam. Porque se você quer seguir as pegadas de Jesus, renuncie a si mesmo. Deixe a sua posse para trás. Deixe as coisas que você tem e siga com Cristo. Siga com Jesus. Então, esse caminho, essa opção de você seguir com o Cristo, deixando tudo para trás, ou tentar levar tudo nas costas junto com o Cristo, não dá certo. Calma, não é para você jogar tudo fora e seguir com Jesus. É que nós não podemos ter apego às coisas materiais. É que nós temos que saber que carregamos conosco a nossa dívida do passado que precisará ser reparada com o suor, com as lágrimas e também com as alegrias de fazer o bem. Com as alegrias de poder trabalhar para um mundo melhor. Precisamos negar a nós mesmos e construir intimamente o sentimento do Cristo, abandonando os apegos, os ódios, as mágoas, as maldições e recebermos então para nós somente as bênçãos, somente as luzes do entendimento superior. E aí nós temos que procurar observar mais como nós estamos agindo. Que se nós quisermos nos salvar, como os primeiros cristãos que estavam entre a cruz e a espada, como costumamos dizer, ou foge e nega Jesus, ou então você vai ser devorado pelas feras, vai ser morto, vai ser queimado vivo, vai ser morto por uma flecha envenenada, que vai te matando vagarosamente, sentindo muita dor. Era assim que os primeiros cristãos eram tratados. Então Jesus, já sabendo que isso ia acontecer de antemão, tomado de grande compaixão, porque sabia que os cristãos iam passar por árduo sofrimento, então ele convida-os para essas reflexões. Salvar-se a si mesmo. Se você se negar para se salvar, você se perde. Mas se você se entregar naquele momento por fé a Jesus, você se salva. Por amor a Jesus, você se salva. Então, todos aqueles primeiros cristãos, eles iam como ovelha para o abatedouro, naturalmente. Logicamente que alguns ali no meio estavam com o coração na mão, outros estavam vacilantes, outros até mesmo sentindo muito ódio. Lógico, eram seres humanos. Mas a perspectiva de no mundo espiritual ter um local de paz, de harmonia, deixavam-se imolar. E lógico, todos eram amparados, todos eram ajudados pela pleiade de espíritos superiores que estavam lá. Mas sempre tem aqueles que guardam os seus resquícios para ser amparados ao longo das futuras reencarnações. E assim, todos nós vamos deparando com as nossas dificuldades. Ser bom cristão significa estar passando todo momento pela prova de ser cristão. Ser bom cristão significa que a todo momento nós estamos naquela famosa encruzilhada. Qual porta eu escolho? E escolher a porta que vai seguir os caminhos com Jesus é uma porta mais estreita, mais difícil de abrir, mais difícil de passar. O caminho nem sempre é muito plano, mas lá na frente tem aquela luz da esperança, a luz da redenção para quem souber caminhar com fé, determinação e coragem. Por aquele caminho, muitas das vezes espinhoso, muitas vezes cheio de armadilhas, mas a chegada recompensadora. Saibamos, pois, negar a nossa vaidade, a nossa arrogância e adotarmos a humildade e a simplicidade de Jesus para podermos salvarmos-nos das nossas imperfeições, das nossas mazelas e conseguirmos um mundo de paz
e de fraternidade. Com efeito, de que se virá um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? São Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 36, São Lucas, capítulo 9, versículo 23 a 25, São Mateus, capítulo 10, versículo 38 a 39, e São João, capítulo 12, versículo 25 e 26. Os 4 evangelistas descrevem essa passagem. Portanto, ela é de extrema importância para nós, para procurarmos, então, olhar que, ao caminharmos aqui na Terra, precisamos aprender a seguir com Jesus, a buscarmos os valores da alma, a buscarmos os valores que nos enaltecem o espírito, que nos impulsiona para um mundo melhor, que nos dá a oportunidade de sermos melhores. Tenhamos, pois, coragem de sabermos enfrentar as adversidades, e entender que nas adversidades, a forma com que nós enfrentamos essas adversidades é a forma com que conquistaremos a nós mesmos e seremos impulsionados para as luzes do amor, da paz e da fraternidade. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine e que tenhamos sempre coragem, determinação, fé e principalmente discernimento para, diante das dificuldades, sabermos escolher a porta estreita, a porta que nos levará pelos caminhos que nos conduzirão à perfeição. Paz e luz a todos nós. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. Rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem deduzir-se assim essas verdades. Então, diante daquelas expressões que Jesus traz para nós devemos fazer várias reflexões. Essa que ora fazemos é uma ponta do iceberg, do universo de reflexões que podemos fazer. Porque os ensinamentos de Jesus são muito amplos. Suas parábolas levam-nos a fazer grandes reflexões. Para buscarmos o entendimento transcendente da vida, é necessário fazermos as nossas meditações, as nossas reflexões. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Olha o tamanho da sabedoria. Olha o tamanho da compreensão. Por isso, estudar o Evangelho amplia nosso universo de entendimento, amplia nosso universo de possibilidades. Porque quando nós, então, começamos a pensar que estamos numa situação difícil, que estamos numa situação complicada, aí vem uma outra oportunidade para nós. A de podermos, então, trabalharmos intimamente pela nossa valorização, pelo nosso aperfeiçoamento. E aí, as provas, as expiações, as vicissitudes da vida nos levam a fazer a reflexão devida para vermos qual o caminho devemos seguir, para vermos de que forma podemos empreender a nossa jornada rumo ao Pai. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Quantas vezes nós vamos fazer a nossa tarefa existencial, temos aqueles que nos maltratam, que nos caluniam. Dentro do nosso ambiente de trabalho tem aqueles que não nos veem com bons olhos por sermos espíritas e às vezes falam descaradamente. Infelizmente tem que trabalhar perto de um espírita. Aí a espiritualidade assim, fica tranquilo que ele é o nosso burrinho de carga. Todas as vezes ele traz grupos de espíritos da sua sintonia para que nós os amparemos, para que nós venhamos socorrê-los. E como ele sente saudade, que o grupo vai diminuindo cada vez mais, a fúria dele também vai ficando maior. Mas não tem importância. Esses espíritos já estão no ponto de serem amparados, de serem socorridos. Por isso, ele não se sente bem por perto de você. E com isso também, nós vamos vendo que as pessoas vão passando por transformações, por autoaperfeiçoamentos. E com isso, eles começam então a ter que dar um passo para o crescimento espiritual. E a segunda parte, que vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Se nós temos a fé sincera, não vamos nos abalar com aquela postura infeliz daquele nosso irmão. Vamos, pelo contrário, sentirmos-nos ditosos, sentirmos-nos felizes, porque estamos sendo úteis na seara de Jesus. Portanto, a espiritualidade nos mostra que estamos servindo de instrumento para ampararmos grupos de espíritos.
Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Se quiserem nos prejudicar, se quiserem tomar atitudes para nos ferir, para prejudicar a nossa carreira, a nossa vida, cairá todo o prejuízo sobre a cabeça deles. Possibilidades serão reduzidas, serão encurtadas. E para nós, estamos nos sentindo ditosos por cumprir um momento de pagarmos a dívida do passado e edificarmos algo útil para o bem, para o nosso futuro. Lembrai-lhes, lamentai-lhes a cegueira, porém, não os maldigais. Fizeram mal? Coitados. Que Deus tenha misericórdia, que os despertem para Deus, que os despertem para o entendimento transcendente da vida, que os despertem para compreenderem as verdades sublimes sobre a luz da doutrina espírita que nos conduz pelo caminho da redenção através da prática do bem e da caridade. Através da nossa reformulação de conceitos íntimos, através da nossa reformulação de sentimentos. Portanto, nós devemos procurar fazer o possível para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos realmente bons e sermos úteis na seara de Jesus. Depois acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir, isto é, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe acarretar. Dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando-me a mim, perderá as vantagens dos reinos dos céus. Enquanto os que houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão, na vida futura, o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação, de que deram prova. Mas os que sacrificarem os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebeste a vossa recompensa. Meus irmãos, minhas irmãs, todos nós temos valores que procuramos cativar. Todos nós temos interesses e sonhos, objetivos, sagrados, lógico. Se nós não tivéssemos objetivos, ficaríamos sem o progresso espiritual, sem o progresso natural que nos embala a vida. Mas nós precisamos entender que temos que aprender a dedicar uma parte da nossa renda, uma parte do nosso tempo, ao trabalho com Jesus. Ao trabalho pelo Evangelho, ao trabalho pela edificação do amor e da paz. Portanto, precisamos saber que para seguir Jesus, precisamos suportar corajosamente as tribulações, às vezes até a perda dos bens, para podermos passar pelas provas necessárias ao nosso processo de burilamento. As nossas provas que refazerão o nosso caminho existencial. As nossas provas que nos induzirão a seguirmos para o Pai. Todos nós, que somos caminheiros do mundo, estamos aqui para passarmos pelas nossas necessidades, pelas nossas tribulações e pelo refazimento da nossa vida, pelo aprimorar dos nossos sentimentos. Trabalhemos, pois, para que cresçamos sempre. Trabalhemos, pois, para que procuremos nos aprimorar para as realizações do bem, para as realizações do amor, que deve sempre existir em nossos corações. As bases sagradas do bem e do amor, da fraternidade, resplandecem sempre em nossos corações. Resplandecem sempre ao longo da nossa vida. E é por isso que nós devemos procurar ter coragem para suportarmos as tribulações, coragem para suportarmos as perdas, coragem para sabermos nos portar condignamente nas vitórias sobre nossas imperfeições e também nas vitórias que nos proporcionam aqueles momentos de alegria e de conquistas materiais. Saibamos, pois, sermos colaboradores do bem, sermos colaboradores das realizações do Cristo ao longo da nossa caminhada. E para que a verdade triunfe, se nós soubermos ainda dar um testemunho maior, com a nossa perseverança, com os nossos conhecimentos, com a nossa dedicação, receberemos então maior soma da bondade divina, maior impulso do amor e da caridade, para que as nossas provas da próxima existência sejam atenuadas e recebamos lá o prêmio da coragem, da abnegação, da perseverança, por termos aprendido a desenvolvê-las aqui nesta vida. Mas não sejamos daqueles que fraquejam ao longo da caminhada e parem de conquistar os bens celestes para cultivarem e cultuarem aos gozos desse mundo. Sejamos daqueles que comecemos a resplandecer o bem e a trabalharmos decididamente pela edificação do bem em nossa existência.
Sempre fazemos uma pequena reflexão no final do capítulo, e aqui trazemos esse que já falamos em outras oportunidades. A homeopatia é um tratamento energético natural que atua nas causas sutis dos adoecimentos. Devemos buscar entender como é o início do adoecimento e como podemos tratá-lo sutilmente. Sutilmente, porque a homeopatia é um remédio energético natural que atua nas causas energéticas e naturais desses adoecimentos, fazendo com que eles sejam eliminados, de alguma forma, mas que a pessoa readquire a saúde. E com isso, nós iremos agora para o capítulo 25, Buscai e achareis, rogando a Jesus as vossas bênçãos de amor e de paz, para que em seus corações reine a misericórdia, a paz e a sabedoria. E também pedimos a vocês, inscrevam em nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Vamos ser um trabalhador da luz, vamos nos unir nesse projeto de amor, para que a paz e a harmonia esteja presente e envolvendo todos os corações. Que a misericórdia divina seja sempre a luz a nos guiar. Aqui em nosso canal, nós também temos, além do estudo do Evangelho, que você pode colocar Gelson, ESE-CAP, o número do capítulo que você quer, e o nome do capítulo, PL, que é de playlist. Então verá a lista daquele capítulo. E se você simplesmente colocar Gelson, tracinho, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é ESE-CAP, PL, vai vir a listagem dos capítulos. E se você quer um capítulo específico, escreva entre o Gelson tracinho ESE-CAP, o número do capítulo, mais o nome do capítulo, tracinho PL, que vem a playlist do capítulo. Na descrição do último dos vídeos, agora nós estamos colocando em todas as descrições do vídeo o nome da playlist onde ele está inserido para facilitar o estudo. E se você quiser estudar o Livro dos Médiuns, a mesma coisa. Gelson, tracinho, o Livro dos Médiuns, tracinho PL. Ali vai vir todos os capítulos do Livro dos Médiuns para que você possa estudá-lo. E também temos um estudo, que todas essas nossas listas de estudo estão no site kardecespiritismo.com.br. É mais fácil você buscar no Google pelo Espiritismo e Atualidade, ou Kardec, Espiritismo e Atualidade. Aí vai vir ele entre os primeiros e você irá lá ou em Evangelho, ou em Livro dos Espíritos, ou em Pensamento e Vida, onde que você vai conseguir os estudos sobre os temas. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, ou Pensamento e Vida, ou Desobsessão, ou Desobsessão por Tópicos, e também no link André Luiz, você encontrará os estudos das obras de André Luiz, e no link Emmanuel, os estudos das obras de Emmanuel. Que a paz e a harmonia possa estar envolvendo todos os nossos corações, que Jesus nos abençoe sempre, nos dê perseverança para prosseguirmos a nossa jornada, e também nos dê perseverança de tomarmos as atitudes mais compatíveis com as nossas necessidades evolutivas diante dos momentos adversos, e isso nos proporcione crescimento da maturidade espiritual para podermos fazer sempre o bem e realizarmos o melhor onde quer que estejamos.